me perguntaram qual idade eu tinha nessa época das fotos. Como eu já falei aqui, foram dos meus 13, 14 pra 15 anos, que eu tava aí no Orkut, divulgando as minhas fotos e conhecidinha. Vamos lá. É que eu já respondi, tem umas perguntas que eu já respondi. O que te fez querer ir até a área da psicologia? Por que estão me perguntando isso? Porque eu já contei no meu Instagram que a psicologia foi uma promessa de Deus na minha vida. Me mandaram aqui, ó, eu tenho um curso nessa área e sou apaixonada, mas não faço faculdade ainda. Legal, manda um beijo, Heloísa. Vamos lá, gente. Elo, o que aconteceu? Quando eu saí da escola e fui pra faculdade, eu já tava batizada, eu já servia a Deus, já conhecia a voz de Deus, e Deus me falou muitas vezes que não me queria onde eu queria estar. Eu queria fazer moda, não que moda não seja de Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é que Deus não me queria na moda. E aí, todas as vezes que eu buscava de fazer moda, eu ouvia um não. E aí foi quando Deus me mostrou milhões e milhões e milhões de vezes que me queria na psicologia. Comecei até meio sem gostar, mas depois eu enxerguei o que Deus queria de mim lá. Deus fez muitas obras dentro dessa faculdade, dos estágios que eu fiz, e saí de lá apaixonada pelo curso. Hoje eu sou apaixonada pela psicologia. Então foi por isso que eu comecei, porque Deus quis, porque Deus mostrou e me pediu, tá bom? Muitas pessoas me perguntam como Deus me falou. Gente, de milhares de formas possíveis. Às vezes vinham pessoas que eu nunca vi na minha vida até mim e me falavam que Deus me queria nessa área. Às vezes em orações, às vezes na palavra na igreja. De várias formas Deus mostrou. Como você conheceu a congregação? Gente, na verdade os meus pais sempre foram, né, da igreja. O meu pai, ele batizou com 30 anos, mas a família dele era, e minha mãe batizou com 13. Então eles se casaram dentro da igreja. Então eu conheço a congregação por conta dos meus pais, mas nunca fui por influência deles. Tanto que conheci tudo que conheci. Fui porque eles me convidaram pra ir, né? E nesse primeiro dia eu já vi muitas coisas bonitas lá dentro. Quando você tinha essa idade das fotos, pensava ser quem você é hoje? Nunca na vida, gente. Jamais na vida. Naquela época eu tinha certeza que eu ia fazer moda. Eu tinha certeza que eu viraria estilista, né? Alguma coisa nesse aspecto, nesse sentido. Ou, enfim, naquela época eu tinha certeza que eu ia seguir pro caminho da moda. Acabou que eu segui, né? O Instagram me fez seguir o caminho da moda, mas não era de fato o que eu imaginava. Jamais imaginaria que eu seria uma pessoa que serviria a Deus. Jamais imaginaria. Nossa, nada. Jamais. Tudo que passou na minha vida foram coisas totalmente que eu nunca imaginei. Me mandaram uma mensagem aqui que eu achei bem bonita e muitas pessoas responderam, aliás. Eu não vou ler ela inteira porque é muito íntimo e pessoal dessa pessoa, mas ela me perguntou assim: como você consegue assimilar sua vida com Deus, o Instagram, e fazer com que isso dê certo? Aí depois ela me contou um pouco dela, né? Perguntou como eu consegui mudar, porque ela queria mudar a vida dela, do que ela é pro que ela tem vontade de ser. Ela queria servir a Deus e mudar a postura dela em algumas coisas, mas tem um pouco de medo. E aí eu respondi ela aqui, algumas pessoas até conversaram com ela, mas respondendo vocês aqui por vídeo. E pra Bia, que foi quem me mandou, Bianca, no início eu tinha muito medo de como eu conciliaria, mas hoje eu aprendi muito, eu amadureci muito, e eu sei que eu tenho que ser quem eu sou, entende? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque a internet, como eu sempre falo, é um perigo, a internet é complicado. Então, assim, pra tudo na vida, tudo que a gente vai expor, a gente tem que expor com sabedoria. Às vezes a gente falha, a gente faz coisas sem pensar, mas o que a gente puder tomar cuidado pra expor, a gente tem que tomar cuidado com prudência, né? Então eu aprendi isso, eu tenho que ser quem eu sou, eu não vou também fingir ser uma pessoa que eu não sou, mas ao mesmo tempo eu vou ter muita prudência no que eu vou falar, eu tenho que ter responsabilidade pra quem tá me assistindo, pra quem tá me ouvindo, então tudo é com cautela. Assim você consegue assimilar. A partir do momento que você tem temor a Deus e você faz tudo com o seu sincero coração a Deus, pronto, gente, Deus vai estar sempre do seu lado te ajudando, independente do serviço que você tenha. Isso foi o que eu aprendi pra mim, tá? Isso é a minha história, a minha experiência. Não tô querendo influenciar também ninguém a fazer igual o que eu faço, como eu faço. Próxima. Qual era a sua religião? Ou cresceu no evangelho? Gente, eu cresci numa família cristã. Meus pais sempre me falaram sobre Deus, sobre a Bíblia, mas nunca me obrigaram a ir pra igreja. Nem quando eles estavam indo pra igreja quando eu era novinha. Nunca, nunca. Eles sempre me ensinaram o caminho, o servir a Deus, a Bíblia. Eles sempre me ensinaram a ter um relacionamento com Deus. E com 15 anos aconteceu tudo que eu falei pra vocês. Essa pergunta é
A vencedora. Vamos lá, eu não posso expor essa pessoa, porque vocês sempre me perguntam dela, mas ela tem a vida dela. Eu não posso expor ela aqui pra vocês desse jeito. Mas eu vou responder pra que vocês entendam essa pergunta de sempre. Vocês sempre perguntam, cadê a Gi, sua melhor amiga da época do Orkut? Gente, até hoje eu falo com a Gi. A Gi, gente, ela seguiu um caminho lindo, mas ela não quer se expor. Então ela tem a vida pessoal dela, ela tem a profissão dela. Hoje ela é uma menina extremamente incrível, eu admiro demais. Mas eu não posso expor ela aqui, falar sempre dela aqui pra vocês, porque vocês sempre me perguntam. Porque isso foi uma escolha dela e a gente tem que respeitar. Então ela não é uma pessoa pública, ela não é mais uma pessoa que aparece. E por isso, hoje vocês não veem a Gi se expondo, enfim, eu respondendo sempre dela pra vocês, porque essa é a escolha dela. Mas sim, a Gi tá vivendo uma história linda, com uma profissão linda, ela se tornou uma mulher incrível. E muitas pessoas me perguntam se a gente brigou. Não, nós nos falamos ainda, eu tenho um carinho, o mesmo amor que eu tinha pela Gi naquela época eu tenho hoje. Teve umas briguinhas de criança, de infância, a gente veio se reencontrar no metrô, porque a gente se afastou com o tempo. Eu fui pra faculdade, eu fui pra igreja, eu me afastei de muita gente, ela foi seguir a vida dela, do jeitinho dela. E aí, recentemente, assim, faz o quê? 1 ano e pouco, a gente se encontrou no metrô, a gente se viu, a gente voltou a conversar, enfim, agora a gente tá super tranquila, conversando, se vendo aqui no celular direto. Mas as coisas mudam, não vou dizer pra vocês que a amizade se mantém a mesma, porque tudo muda. Mas o amor que eu tenho por essa menina nunca vai mudar, sempre vai ser o mesmo. Então essa é a resposta aí que vocês tanto me perguntam. Tá em qual semestre de psicologia? Me formei, gente. Beijo no coração, Deus abençoe. Amém, Mai. Deus abençoe você. Me formei em dezembro do ano passado, agora já estou formada. A minha colação de grau só em maio, se eu não me engano, março. Então, estamos aí esperando essa colação. Como você lidou com a sua imagem sendo usada por tantas contas fakes? Qual foi sua reação? M, na época eu não ligava, porque na época era brincadeira. Na época todo mundo sabia que fake era brincadeira, então pra mim tava tudo bem. A partir do momento que começaram a pegar fotos da minha mãe, da minha família, fazer fake e de fato fingirem ser a minha mãe, meu irmão, minha família, foi quando isso começou a me machucar. E o tempo passou e isso migrou pro Instagram. E no Instagram já virou maldade. As pessoas se passam por você e falam que são você. Eu passei por situações muito complicadas, muito tristes, que eu também não sou de expor muito, porque parece que dá ideia para as outras pessoas fazerem. Mas eu passei por situações muito difíceis por conta de fake. E hoje eu morro de tristeza vendo isso, de verdade. Mas na época era muito legal, não tinha maldade. Hoje, todas que eu vejo eu denuncio, eu sei o quanto é grave. Então, é caso de polícia mesmo. Vocês não estão entendendo, é caso de polícia real. Enfim, foi isso, minha reação é essa. Hoje a minha reação é de muita tristeza, mas na época eu não me importava, era bacana, era tranquilo. Olha lá, sempre perguntando da Gi, somos amigas, já respondi. Já teve um relacionamento sério no mundo e agora na graça? Gente, primeiro, quando a gente fala mundo, pra explicar pra quem não serve a Deus e não pensa assim, não estamos julgando ninguém não, tá? É que a gente fala mundo porque existe o mundo carnal e existe o mundo espiritual, a graça de Jesus. Então, quando a gente fala pessoas do mundo, a gente não tá julgando ninguém. Vamos lá, resposta. Você já teve relacionamento sério no mundo? Sim, eu namorei antes de servir a Deus com uma pessoa, mas, gente, eu tinha 14 anos, foi um namorico, uma pessoa super especial pra mim até hoje, inclusive um amigo aqui, eu nunca mais vi, nunca mais falei, mas assim, especial é uma criança, né, gente? Eu tinha 14 anos, mas tive esse namorinho aí, meu pai não sabia, só minha mãe sabia na época, e era um namorinho, nem era da minha cidade, eu ia pra Bragança pra namorar, e eu via só de sábado. Então era namorinho de criança, eu tinha 14 anos, não sabia nem que era um namoro de verdade, né? E meu pai só foi saber depois que eu terminei o namoro. E agora na graça, gente, namorei 2 vezes, expus, namorei sério, todo mundo soube. Mas eu tenho agora outra cabeça, outra concepção e o que eu tô levando pra minha vida. Desde que eu terminei em novembro do ano retrasado, eu aprendi que eu jamais vou expor qualquer relacionamento que eu tiver enquanto eu não tiver a eterna certeza de que esse relacionamento vai dar certo, que eu vou me casar, que eu tenho a confirmação de Deus e que isso vai fluir. Não porque eu não quero expor ou porque eu não quero mostrar a pessoa pra vocês, não. Mas porque eu sofri muito expondo o relacionamento, eu sofri muito expondo a minha vida pessoal nesse sentido. Então hoje eu aprendi que eu não vou mais expor. Vocês podem até ver a pessoa comigo, vocês podem até ver a pessoa no meu Instagram, mas
eu aparecer aqui e falar, gente, estou namorando essa pessoa, o nome dela é tal, estamos juntos, postar foto com ela, texto romântico, vocês não vão ver. Isso só vai acontecer quando Deus realmente me mostrar que é isso, quando a gente estiver no caminho da certeza de que é isso, pra que eu exponha e, enfim, vocês saibam disso, tá bom? É mais ou menos isso que eu tô querendo explicar. Ah, Laís, por quê? É como eu já disse, passei por situações que não foram legais quando eu namorei e expus, não achei bacana. E eu acho que tem coisas que nem tudo você tem que expor. Mesmo que eu esteja aqui no YouTube falando com vocês, nem tudo eu acho que tem que ser exposto. Isso serve de lição pra todos vocês que me assistem. Cuidado, nem tudo tem que ser exposto. Claro que se você namora e quer expor, isso não é problema nenhum. Mas tem coisas muito íntimas que eu não acho que a gente tem que expor, porque é muita gente assistindo. E você não sabe quem tá te assistindo, quais são as intenções dessa pessoa, o que ela pensa de você, o que ela sente de você, o que ela pode fazer de mal pelo sentimento dela por você, enfim. São N fatores aí que eu penso muito e que eu tomo muito cuidado. Então, por isso eu não exponho mais. Se eu falar pra vocês que eu estou 100% solteira, estou mentindo. Não vou mentir pra vocês. Tem uma pessoa que eu amo muito, mas só vou aparecer aqui com ela e apresentar pra vocês no dia que eu falar, olha, eu tenho certeza que essa pessoa vai se casar comigo e a gente tá no caminho certo e enfim, tá bom? É mais ou menos isso que eu tenho pra contar pra vocês. 2000 years later. Nossa, eu falo muito, né? Linda desde sempre. Obrigada. Como estava o seu interior nessa época? Emoções, mente e espiritualidade. Gente, nessa época do Orkut, dessa foto que eu postei no meu Insta, eu tava extremamente bem, porque eu era uma adolescente. Eu tava vivendo a adolescência. Pra mim, era assim, maravilhoso. Eu saía bastante, brincava bastante, curtia bastante. Vivi boas coisas, então eu não tenho que reclamar mesmo. Claro, espiritualmente eu não conhecia a vida espiritual, então eu não posso falar pra vocês que eu tive alguma prova naquela época, porque eu só tenho a agradecer a minha adolescência, foi simplesmente maravilhosa. Claro que problemas todos têm, tive muitos problemas familiares, problemas pessoais, né, que eu digo, mas eu não tenho o que reclamar daquela época. E como foi seu encontro com Deus? Como aconteceu? Quais foram os seus sentimentos? E aí, foi mais ou menos o que eu contei pra vocês, né? Eu vi Deus operar na vida do meu irmão. E ali eu quis conhecer mais o que era Deus, porque eu tava vendo Deus fazer obras com meu irmão. E foi quando Deus fez comigo, né? São coisas muito íntimas que eu tenho que tomar até cuidado em como contar. Mas Deus me mostrou e me fez sentir coisas que eu nunca senti em toda a minha vida e não tem explicação pra trazer aqui pra vocês. E aí eu lembro que eu não tinha intenção de batizar, eu fui pra um batismo com uma prima minha, porque eu achei que ela batizaria, no final ela não foi, e eu fui com a minha família. E ali Deus foi a única e primeira vez que eu senti a voz de Deus falar no meu coração, e Deus me chamou no batismo. Um mês depois, Deus me fez sentir uma outra coisa, que a gente chama de dom, me fez sentir uma outra coisa que eu nunca tinha sentido, e ali eu tive a prova de que aquele batismo Deus de fato tinha me chamado. Então assim, o que eu tenho pra trazer pra vocês com muito cuidado, sem expor muita coisa, é que nessa época meu encontro com Deus foi radiante, não tem explicações, não tem como trazer pra vocês. Foi de fato sublime, foi de fato lindo e puro, coisas que não tem como trazer aqui pra vocês. Muitos vão falar, nossa, mas você tem que falar. Eu não sinto de falar. Eu não acho que nesse ambiente é o ambiente que eu tenho que falar com muita clareza. Eu preservo muitas coisas que pra mim são muito puras. Mas quem sente de falar, eu acho lindo. E Deus abençoe muito vocês que falam. Enfim, esse é o caminho que vocês têm que seguir. Não julgo ninguém. Acredito que também não vou ser julgada pela forma que eu sinto e vivo, tá bom? Beijos, Má, obrigada. Como você lida com o seu passado e o que te fez mudar? Gente, eu sou apaixonada pelo meu passado, eu sou apaixonada pela minha história. As pessoas acham que, ah, meu Deus, só porque ela foi pra igreja, ela deve condenar o passado dela. Jamais que eu iria me julgar, eu tinha 14 anos, eu curti tudo que eu tinha pra curtir e não sou uma pessoa que tem problemas com o meu passado e enfim. E o que te fez mudar foi o que eu já contei pra vocês. Bom, gente, basicamente é isso. Algumas perguntas são bem parecidas com o que eu já falei, outras não me sinto tão pronta e preparada para responder coisas tão íntimas e pessoais, mas é mais ou menos isso. Com o tempo eu venho aqui e respondo um pouco mais o que vocês estão me perguntando. Eu vou colocar mais caixinhas de perguntas para trazer aqui pro YouTube, tá bom? E é mais ou menos isso, essa é a minha história, foi isso que aconteceu na minha vida, eu espero que vocês tenham gostado. E essa é um pouquinho de mim.
Essa sou eu, essa é a Laís. E com o tempo eu vou trazer mais coisinhas pra vocês. O foco do meu canal é mostrar um pouquinho do meu dia a dia, as viagens que eu gosto de fazer, que eu puder, o que eu me sentir confortável, estarei aqui mostrando pra vocês. Porque eu sempre gostei dessa troca de conhecimento, dessa troca enfim, de indicações. Eu gosto muito disso, desse mundo. Mas a cada dia que passa eu sei que a internet é um pouco mais difícil. Por isso eu vou sempre tomar cuidado, pisar em ovos. Mas talvez com o tempo eu vá relaxando e vou ficando mais tranquila e mostrando pra vocês um pouco mais do que eu tenho um pouquinho de medo hoje, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.